Olá pessoal, tudo bem? Mais um bloco da parte de triângulos. A gente está aqui no meio de sevianas, né? Especificamente a parte de medianas. Muito bem, nós vimos a ideia de mediana, fizemos um exercício bem legal. No entanto, existem algumas observações importantíssimas aqui. E a gente vai para essas observações agora. Vamos direto para o quadro. Olha só, gente. A mediana relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo em dois triângulos isósceles, cujas bases são os catetos. Vamos entender isso a partir de um retângulo. Ora, o retângulo tem duas diagonais que nós sabemos muito bem valem ou têm a mesma medida, ok? Muito bem, olha só. Esse ponto médio aqui termina gerando quatro segmentos todos congruentes. A ideia é desconsiderar uma parte desse retângulo e ficar apenas com um triângulo retângulo. Repare que esse segmento AM, que era metade daquela outra diagonal, terminou com duas características muito importantes. Primeira característica, caiu sobre o ponto médio da hipotenusa. Portanto, é uma mediana. E a segunda coisa é a seguinte, olha só. Além de cair sobre o ponto médio, os dois segmentos gerados terminam tendo a mesma medida da mediana. Portanto, é por isso que a mediana relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo em dois triângulos isósceles. Repare, o triângulo AMB é isósceles, porque tem esses dois lados iguais, e o triângulo AMC também é isósceles, porque tem esses dois lados iguais. E além disso, esses dois ângulos, ou melhor, esses dois triângulos, têm a mesma área, ok? Esse detalhe que eu coloquei aqui em forma de observação, AMB e AMC são equivalentes, ou seja, possuem a mesma área, é só para tornar a ideia completa. A gente não vai trabalhar com isso nesse capítulo, afinal de contas, áreas formam um capítulo à parte, não especificamente dentro de triângulos. Mas é bom a gente saber logo, tá? Esses dois triângulos têm mesma área. Mas neste momento eu quero que a gente não esqueça justamente disso. Essas três medidas aqui são iguais. A mediana relativa à hipotenusa e os dois segmentos que ficaram divididos lá da hipotenusa por essa mediana, ok? Muito bem, vamos ver uma situação em termos de exercício envolvendo esta ideia. Encontre o valor de x na figura abaixo, sabendo que a m é mediana relativa à hipotenusa. Em outras palavras, esse ponto aqui é o ponto médio. Temos aqui um ângulo reto, caracterizando o triângulo retângulo, e a mediana relativa à hipotenusa. Bem, pessoal, acabamos de ver que a hipotenusa e a sua mediana trazem uma característica muito importante. Esta medida AM aqui é igual a esta medida MC e também esta medida MB. Acabamos de ver isso na observação no slide anterior. Então a ideia é a seguinte, olha, nós precisamos perceber que este segmento é congruente a este. Também é congruente ao segmento MB, mas nesse momento isso não importa muito, ok? A segunda coisa a ser percebida é que nós temos um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 10 graus aqui. Essa daqui é a altura relativa à hipotenusa, portanto, a gente tem 90 graus. A ideia é dar uma olhadinha nesse triângulo aqui, o triângulo AHM, e perceber que este ângulo aqui é um ângulo externo desse triângulo que eu acabei de falar. Portanto, ele é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos. Olha o teorema do ângulo externo novamente, pessoal. Esse cara aqui vai ser igual a 10 mais 90. Portanto, sem sombra de dúvida, a gente pode colocar aqui 100 graus. Ok? Ótimo. Temos esse ângulo aqui medindo 100 graus e sabemos que essas duas medidas são iguais. MC e MA são segmentos congruentes. Então, na verdade, o triângulo AMC é um triângulo isósceles. Essas duas medidas aqui são iguais.
Triângulos isósceles possuem ângulos da mesma base congruentes. Portanto, podemos afirmar que esse ângulo e esse aqui possuem a mesma medida. Mas vamos parar para pensar um pouco. Se a soma desses três ângulos dá 180 graus e esse cara aqui vale 100 graus, é porque a soma desses dois tem que dar 80, não é isso? Olha, 80 mais 100, 180. E se esses caras são congruentes, repito, como esse lado é igual a esse, os ângulos da base têm que ser congruentes. E a soma da 180 não é difícil perceber que aqui a gente tem 40 graus e aqui a gente tem mais 40 graus. Ok? Muito bem. Agora a gente vai pensar no triângulo ABC, gente. O triângulo ABC é um triângulo retângulo. Já temos um ângulo de 90 graus. Já temos agora um dos ângulos agudos, 40, e queremos justamente o ângulo X. Esse triângulo, como qualquer triângulo, obedece justamente à soma dos ângulos internos de um triângulo, que vale 180. Portanto, x mais 40 mais 90 igual a 180. Olha só, x mais 40 mais 90 igual a 180 graus. 40 mais 90 é igual a 130, a gente sabe muito bem disso. Portanto, x mais 130 igual a 180. E passando 130 subtraindo, a gente tem x igual a 50 graus, que é justamente a nossa resposta para a questão. Portanto, x igual a 50. Legal? Muito bem, gente, vamos em frente. Agora a gente vai trabalhar com a ideia de altura. Olha só, a altura é a seviana que tem como origem um vértice do triângulo e incide perpendicularmente sobre o lado oposto ou o prolongamento dele. E aqui um detalhe, pessoal. Pessoal, lá no início de sevianas, a gente viu que uma seviana é um segmento de reta que sai de um vértice e atinge o lado oposto ou o prolongamento desse lado. Isso é muito importante. No caso da altura, ela pode cair sobre o lado oposto, se o triângulo for acutângulo, mas pode cair também sobre o prolongamento do lado oposto, caso o triângulo seja obtusângulo. Então, por favor, não vamos pensar que a altura pode não ser uma seviana pelo fato de cair sobre o prolongamento. Está bem claro lá na definição, de seviana, que vale também cair sobre o prolongamento. Isso a gente não pode esquecer. Legal? Então a gente vai direto para o quadro para ver as situações com as quais a gente vai ter que ganhar intimidade para entender a ideia de altura. Falou? Vamos direto para o quadro. Olha só. Gente, primeira situação, coloquei um triângulo ABC aqui. Olha a altura relativa ao lado BC. Esse ponto aqui a gente chama pé da altura, ok? É o momento em que ela encontra o lado oposto, ou o prolongamento, formando um ângulo reto. Só que se a gente traçar a outra altura e a terceira altura, elas se encontram neste pontinho aqui, conhecidíssimo, chamado ortocentro. É importante que a gente entenda que o ortocentro, diferentemente do baricentro e do incentro, não necessariamente estará na região interna. O ortocentro pode também estar em outros posicionamentos. Mas antes disto, a gente vai fazer uma questão envolvendo a ideia de alturas. Ok? Olha só. Se O é o ortocentro do triângulo ABC, e BOC vale 150 graus, determine a medida do ângulo A. Uma questão legal. Olha só, se O é o ortocentro, gente, se ele afirma que O é o ortocentro, então ele está afirmando que esses segmentos pontilhados são alturas. Se são alturas, elas caem nos lados opostos, formando o ângulo de 90 graus. Então eu posso afirmar que esse ângulo é de 90, esse ângulo também é de 90 e esse ângulo também é de 90 graus. Até aqui tranquilo? Muito bem. Nós queremos o valor desse ângulo A, portanto vamos chamá-lo de x.
Até aqui tranquilíssimo. O que a gente precisa lembrar agora é justamente o seguinte, olha só, esse ângulo aqui é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo 150. E a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Portanto, esse ângulo aqui vale 150 graus. Repare que agora a questão ficou tranquila. Eu quero que nós olhemos para este quadrilátero e percebamos que, na verdade, nós temos praticamente tudo. Temos dois ângulos internos de 90 graus cada um outro ângulo de 150 e a gente quer esse ângulo X aqui. Temos que lembrar de que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus. Portanto, daqui a gente pode montar aqui x mais 90 graus, mais 90 graus, mais 150, igual a 360. E agora é só com muita calma fazer as contas. 90 mais 90 dá 180. 180 mais 150 dá 330. Portanto, x mais 330 graus igual a 360, ok? E esse 330 naturalmente vai passar lá para o outro lado. X igual a 360 menos 330, 30 graus. Legal? Essa é a nossa resposta. X igual a 30 graus. Ok? Muito bem, gente. Ainda dentro de altura, a gente tem que ver, tem que conhecer o posicionamento relativo do ortocentro. Como eu já falei, o ortocentro não necessariamente estará na região interna. Então vamos dar uma olhada. Olha só. Primeira situação, um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos agudos. Nesse caso, o ortocentro cai na região interna. Portanto, se o triângulo for acutângulo, o ortocentro é interior ao mesmo. Legal, até aqui tranquilíssimo. Só que a gente vai pegar esse triângulo e transformá-lo em um triângulo retângulo. Vamos prestar bastante atenção. A altura relativa à hipotenusa é essa daqui. Até aqui tudo bem. Só que vamos pensar um pouco, gente. Quem é a altura relativa aos catetos? Bom, em relação a esse cateto, por exemplo, a altura vai ser um segmento de reta que sai desse vértice e incide perpendicularmente sobre o lado oposto, coincidindo justamente com outro cateto. Portanto, olha só, a altura relativa a este cateto é o outro cateto e a altura relativa a este cateto é esse cateto aqui. Portanto, o que é que ocorre? Os três ou as três alturas terminam se encontrando no vértice do ângulo reto. Essa é uma informação específica. A gente não pode se dar ao luxo de não conhecer, ok? Então, vamos guardar. Olha, o ortocentro, no caso do triângulo retângulo, coincide com o vértice do ângulo reto. Beleza? Ok, e para fechar a conta, a gente vai falar agora de um triângulo obtusângulo. No triângulo obtusângulo, a gente tem que prolongar um lado para poder enxergar a altura, já que a altura incide perpendicularmente, no caso aqui, sobre o prolongamento. Não dá para fazer a altura por aqui, ok, gente? A gente não pode pensar numa altura aqui, porque num caso como esse, nunca nós teríamos um ângulo de 90 graus. Relativo a este lado aqui, a altura também vai incidir perpendicularmente, formando um ângulo de 90. E a última altura termina aqui, olha. Todas se encontram em um ponto exterior ao triângulo, ok? Portanto, a gente pode afirmar que no caso de um triângulo obtusângulo, o ortocentro é exterior ao mesmo. Legal? Muito bem. Gente, o tempo acabou, ok? Vimos mais um caso de sevianas notáveis, um bloco bastante proveitoso. Vale a pena, se restou alguma dúvida, vale a pena rever essa aula. E é importante que nós conheçamos
todos esses detalhes de posicionamento dos pontos notáveis. No caso aqui, a gente descobriu que o incentro pode cair dentro, se for acutângulo, pode cair sobre o vértice lá do ângulo reto, se o triângulo for retângulo, ou pode ser externo, caso o triângulo seja obtusângulo. Ok? A gente fica por aqui e já já volta para o próximo bloco de triângulos. Ok? Tchau, tchau!